A gente começa a edição de hoje do ND Notícias falando de violência contra a mulher e um dado que nada nos orgulha. Santa Catarina lidera o ranking nacional de registros de ameaça contra mulheres no contexto doméstico e familiar. O relatório inédito lançado hoje pela Defensoria Pública em Florianópolis reúne dados detalhados sobre a violência contra a mulher no estado nos últimos 5 anos. Ao vivo da nossa redação integrada, eu converso agora com a Juliana Rabelo, que vai trazer os detalhes desse levantamento e também falar da série, de mesmo tema que vamos exibir a partir de hoje. Olá, uma boa noite para você, Juliana. Boa noite, Tatiana. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, esse relatório da Defensoria Pública foi divulgado nessa manhã de terça-feira, né? E levou em conta os dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, considerando os crimes de ameaça, estupro, lesão corporal e feminicídio. Entre 2020 e 2025, mais de 436 mil ocorrências envolvendo aí violência contra mulheres foram registradas aqui em Santa Catarina, uma média de 200 por dia. Entre os registros, a maior parte se trata de ameaças, na sequência tem aí lesão corporal e também injúria. Em relação à violência doméstica dentro de casa, houve um aumento de 17% nos últimos 5 anos, passou de 64 mil casos em 2020 para 75 mil em 2025. Esses dados, eles corroboram com o mapa do feminicídio elaborado pelo Ministério Público de Santa Catarina e também divulgado em março deste ano. O mapa, ele trouxe dados que até então eram desconhecidos da sociedade catarinense e aprofundou, mostrou a realidade detalhada desse tipo de crime. E são tantas nuances que fazem parte da vida de uma mulher quando ela está em um relacionamento abusivo que a gente decidiu, então, fazer uma série de reportagens para aprofundar ainda mais essa questão de como homens, o Estado e também mulheres devem despertar para essa epidemia. E é o que você confere agora no primeiro episódio, a primeira reportagem da série Despertais. No começo foi maravilhoso, ele dizia que eu era a mulher da vida dele, ele me tratava muito bem, ele me dava atenção, trazia flores, me dava presentes, estava focado a atenção comigo, não queria queria estar sempre onde eu estivesse. Só que tinha momentos que ele começava a me tratar mal, e aí isso ia escalonando. Luciana viveu 15 anos em um relacionamento abusivo. E como na maioria dos casos, a violência psicológica foi a principal arma usada pelo ex-companheiro da estudante. A principal violência foi ele fazer eu duvidar de mim mesma. Porque ele mentiu o tempo todo, ele mentiu do começo ao fim, que ele falava: me perdoa, eu te amo, você é a mulher da minha vida, eu quero voltar com você. Então eu sempre queria ter uma família com ele, porque a gente tem um filho junto. Em 2020, Luciana conseguiu finalmente romper com a relação. Mas em 2022, após ela receber uma indenização trabalhista, o ex-marido passou a persegui-la. Ele passava aqui 5 vezes por dia. Ele me viu ficar com uma pessoa, ficou 5 horas no meu muro me espiando. Ele ficou me seguindo, eu de moto, ele de carro. E isso demorou, porque tipo assim, ele passando aqui já era para ter botado a medida. Hoje eu tenho consciência. Não precisava ter corrido o risco de quase... Porque eu podia ter caído com a moto, podia ter acontecido qualquer coisa. Santa Catarina lidera os registros de ameaças contra mulheres. Um levantamento da Defensoria Pública do Estado, em parceria com o Observatório da Violência contra a Mulher, mostra que os casos de ameaça representam quase 50% das ocorrências registradas no Estado. Na sequência, aparecem os casos de lesão corporal e injúria. O relacionamento abusivo segue um padrão previsível. Começa com provocações sutis, uma pitada de controle, ciúmes, humilhação, que podem evoluir para agressões. Logo em seguida, vem a fase do arrependimento, do pedido de desculpas e promessas de mudança. Essa dinâmica é conhecida como ciclo da violência, um conceito criado por uma psicóloga norte-americana na década de 70. Mas atualmente, pesquisadores adotaram outra expressão, espiral da violência, justamente porque a cada volta do ciclo, os episódios violentos costumam se intensificar. E isso acontece
constantemente até o momento que a gente vai ter esse ápice, por isso que a gente fala que o feminicídio é um ápice, que pode culminar nessa morte de mulher. A maior parte das mulheres vai internalizando uma culpa, achando que ela está fazendo alguma coisa errada, que ela não está fazendo certo o que ela deveria fazer, né? E isso vai prejudicando, vai minando a autoestima. O mapa do feminicídio, divulgado pelo Ministério Público de Santa Catarina neste ano, mostrou que entre os feminicídios registrados no estado entre os anos de 2020 e 2024, 68,9% das vítimas já haviam sofrido violência antes de serem mortas e não possuíam medidas protetivas. Um dado que demonstra o dilema enfrentado pelas mulheres nessas situações. Tem uma representação aí muito presente, né, de que as mulheres precisam se sacrificar para manter a família, né? Como se a manutenção da família, da felicidade, da estabilidade da família fosse responsabilidade da mulher. Muito desse vazio em termos de denúncia também diz respeito a uma dependência econômica. Como essa mulher vai romper esse vínculo se ela não tem uma garantia para o dia de amanhã, para a sua subsistência pessoal e para a subsistência dos seus filhos? Então, quer dizer, a gente está falando de um fenômeno que é um fenômeno estrutural e que, por isso, exige respostas e políticas de caráter estrutural também. Mas não é apenas a mulher que sofre na relação abusiva, os filhos também. Eles estão aprendendo que é assim que se relaciona. Então, quando eles crescem, quando eles estiverem frustrados numa relação de namoro, de amor, etc., eles vão usar essas estratégias, que são as estratégias que eles aprenderam. O melhor seria ela buscar, então, uma ajuda, um tratamento, grupos reflexivos em que ela possa discutir sobre isso, refletir sobre isso, se fortalecer e mostrar para os filhos, olha, tá aqui, ó, quando a gente não está sendo bem tratada, da forma como a gente quer, quando a gente não está feliz, a gente pega nossas coisas e vai embora. Muitas vítimas passam anos sem identificar que estão em um relacionamento abusivo. E quando passam a ter consciência da situação, o silêncio começa a ser quebrado para ajudar no enfrentamento. Hoje eu tenho essa consciência, porque o conhecimento me trouxe essa consciência. Quem tem que sentir culpa são eles. Eles têm que sentir culpa de fazer o que eles fazem. Eles têm que sentir culpa de mentir, de trair, de matar, de ser violento, de ser agressivo. Entende? Então, e os homens precisam cobrar uns dos outros, porque não adianta a gente falar. O colega do trabalho tem que começar a dizer: você não paga pensão, você não vale. Você traiu sua mulher, você não vale. Eles têm que ser cobrados pelos homens. É isso que vai fazer a diferença, porque a gente é vítima nessa situação. Nesta quarta-feira, então, amanhã, você assiste ao segundo episódio da série Despertais aqui no ND Notícias. Nesse segundo episódio, a gente vai abordar os desafios do Estado no enfrentamento da violência contra as mulheres. Inclusive, a gente vai trazer também um caso de feminicídio que ocorreu aqui em Santa Catarina em 2020. Então, você não pode perder. Fica, então, o convite. Eu volto com você, Tatiana. Obrigada, viu, Juliana, por tratar com tanta responsabilidade, com tanto cuidado em ouvir todas essas histórias. É porque a gente sabe, por trás dos números, existem famílias, mulheres que precisam de proteção e acolhimento. Este é um assunto, sim, delicado, mas urgente e necessário, porque falar sobre violência contra a mulher, gente, também é uma forma de educar a nossa sociedade e plantar, não é mesmo, o que queremos colher no futuro. O convite está feito, o segundo episódio, então, é amanhã. Obrigada, Juliana.